Uma borboleta adentrou minha janela, mostrando que lá fora vive azul e bela, o azul do infinito, o céu sem escuridão, um brilho no olhar, conquista um coração. Vou voar no infinito, tornar-me um cometa, sentir a Via Láctea na ponta dos dedos. Eu sou filho da luz, mereço o universo, fruto que me seduz. Deixe perfumar, você merece sim. O amigo é uma flor, a mais clara do seu jardim. Ontem uma ave rara tocou-me com muito amor. A planta da vida é cara, vamos lá no infinito, tornar-me um cometa, sentir a Via Láctea na ponta dos dedos.
noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à sala virtual de estudos do IGESE, em parceria com a Rádio Web Fraternidade, com a Rede Amigo Espírita e com o Centro Espírita Chico Xavier de Santos, onde estudamos a obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com o nosso professor, nosso amigo, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio, muito boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Ana, boa noite, amigos que já estão aqui conosco, Marilda, Michelânia, Marcelo, Marcos, Sueli, Magna Fernandes, Glícia, Luiz Calixto, Valquíria, Maria do Carmo, Dinar, Vera, Marcos Bergami, Wilson Lopes. Olha, estamos cheio de gente boa aqui. É uma alegria estarmos todos juntos. Um abraço a todos. Eu, Otacílio, né, a gente estava falando, né, nos bastidores, hoje tem capítulo 3, né? Tem muita informação, muita coisa. Mas antes, vamos à nossa prece inicial, né, que você poderia fazer para nós hoje? Claro, faço sim, com alegria. Vamos, então, voltar a nossa atenção para o nosso sentimento mais íntimo, com o nosso coração vibrando, a alegria de podermos estar juntos, recebendo com certeza as bênçãos do nosso Pai Celestial, o amparo de nosso querido Mestre Jesus, em face da seriedade do nosso trabalho, de buscarmos com bom ânimo, com alegria, o conhecimento espiritual das coisas de Deus. Obviamente que toda a natureza é criada por Deus, e estudar as coisas do mundo físico e do mundo espiritual são objetivos do desenvolvimento do ser espiritual que somos em direção à plenitude, à angelitude, à posição de espíritos puros, aos quais todos nós estamos destinados. Pai Celestial, querido amigo Jesus, espíritos bondosos que nos amparam e nos assistem em nossos trabalhos, que possamos, nessa noite, aprendermos um pouco mais das coisas da natureza, para podermos também, dilatando o nosso entendimento, conhecer melhor as coisas espirituais. Ampara-nos, amigos bondosos, a fim de que possamos aproveitar ao máximo a nossa noite de estudo. E que esse ambiente formado pela fraternidade, pela compreensão, pelo desejo de todos nós aqui reunidos, em aprendermos valores que moralizam e elevam o nosso espírito, desejamos que essas vibrações também alcancem todos os recônditos do nosso planeta, abençoando todas as criaturas que aqui vivemos, porque somos uma família de espíritos progredindo junto. Que as tuas bênçãos se façam entre nós agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Então, Otacílio, para a gente começar, nós temos aquela questão que a Ana Maria colocou, né, Barbosa Sintra, se ela estiver aí conosco, né, ela colocou assim: professor, pode sintetizar o item 2.7, falar de um jeito mais simples, por favor? Pois é, Ana Barbosa, é um prazer ter você conosco, com certeza, e eu queria entender a sua pergunta, porque no capítulo 2 não tem item 2.7, então eu queria que você nos esclarecesse, né, qual é o ponto que ficou a dúvida, para a gente poder responder, poder procurar esclarecer aquele ponto que não ficou muito compreensível. Então, nós aguardamos você a escrever para nós aqui no chat qual é realmente o ponto que
nós não identificamos no capítulo 2, porque o capítulo 2 está dividido em 6 subitens, que é primórdios da eletrônica, campo eletromagnético, estrutura do átomo, estado radiante e raio-x, elétron e radioatividade e química nuclear. E química nuclear é o 6º subitem. Então, não tem 7. Eu queria que você nos ajudasse esclarecendo. Enquanto você faz isso, nós vamos buscar responder uma pergunta colocada pela Soraya Carvalho, hoje, não é? Ainda correspondente ao capítulo anterior. Ela diz assim: boa noite, amigo. Tem uma pergunta da semana passada que não consegui fazer. Em Os Mensageiros, no início, capítulo 19, onde André Luiz fala sobre o sopro, ele escreve a seguinte coisa: os sistemas de transporte das zonas mais próximas da crosta são numerosos em bases transcendentes do eletromagnetismo. Aí ela pergunta: esse eletromagnetismo é o mesmo que o aqui da Terra ou é um outro tipo de eletromagnetismo espiritual? Essa pergunta é muito boa. Na verdade, aqui nessa pergunta, o André Luiz, por dificuldades de falar para nós sobre os elementos constituintes do fluido cósmico universal próximo à Terra, que representa a estrutura de ação dos espíritos livre do corpo físico, não é? Como ele não tem condições de falar para a gente sobre isso, ele faz uma analogia com as forças eletromagnéticas, mas para diferenciar, ele diz bases transcendentes do eletromagnetismo, isto é alguma coisa semelhante ao eletromagnetismo, mas é uma coisa da natureza do fluido cósmico. Portanto, não é o mesmo eletromagnetismo que nós estudamos na Terra ou em qualquer ponto do nosso universo, com base no eletromagnetismo produzido pelas cargas elétricas e pelas propriedades magnéticas que as partículas carregam, né? Porque essas partículas são ainda atômicas e subatômicas, constituintes da matéria grosseira. Então, o que a gente pode dizer é que no mundo espiritual, os espíritos podem manipular os recursos do fluido cósmico e fazer com eles tanto as colônias espirituais como meios de transportes utilizando recursos energéticos do fluido cósmico, que não são exatamente a mesma coisa dos recursos energéticos eletromagnéticos do mundo físico. Então, não é a mesma coisa. E por que eu posso dizer isso? Porque se fosse a mesma coisa, o André Luiz não escreveria bases transcendentes do eletromagnetismo. O que transcende vai além. Então, vai além daquilo que a gente sabe de eletromagnetismo. Tá certo? É diferente. Isso aí é uma dificuldade de linguagem que os espíritos têm para falar para nós sobre as coisas espirituais. É o mesmo que dizer que é feito de matéria quintessenciada, que eu já falei isso algumas vezes, vou repetir de novo. A palavra, quando a gente diz assim, o fluido cósmico é uma matéria quintessenciada. O que é quintessência? Antigamente, os sábios acreditavam que o universo era constituído, o mundo, né? Era constituído de 4 essências: a terra, a água, o ar e o fogo. São as 4 essências. Tudo que era feito de coisas diferentes disso, que não conseguia identificar, era feito com uma quinta essência. A quinta essência é, portanto, aquilo que a gente não sabe. É o limite do nosso conhecimento do mundo material.
Então, dizer que é uma matéria quintessenciada é dizer que é uma coisa que poderia ser, no mundo espiritual, considerado material, mas para o mundo físico não pode ser considerado material, é feito de uma quinta essência, de uma essência diferente daquela que a gente conhece, tá certo? Então, essa é a ideia de que André Luiz deixa ali no livro Mensageiros. Eu não sei se a Ana Barbosa já esclareceu a gente, se ela está por aí, eu não a vi. Não, não esclareceu não, professor. Ela parece que não está por aí, né? Por enquanto Vamos ver não. se ela chega, depois a gente deixa então para o final. É. Então, hoje, nós vamos falar do capítulo 3. E o que consta no capítulo 3? Esse capítulo 3 do livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz psicografou ele através do Valdo Vieira, não é? Que é o capítulo ímpar, e está intitulada Fótons e Fluido Cósmico. E ele divide esse tema em 5 subitens, em alguns subitens: estrutura da luz, saltos quânticos, efeito Compton, fórmula de Broglie, mecânica ondulatória e campo de Einstein. Então, nós vamos começar, né, falando da estrutura da luz, e quando falar da estrutura da luz, a gente vai ver logo, não é, que a luz é produzida muitas vezes por saltos quânticos, não é? E efeito Compton é uma interação da luz com a partícula carregada. Quando a gente joga um fóton em cima de um elétron, por exemplo, não é? O fóton pode ser parcialmente absorvida a energia dele, então ele espalha com energia menor para o lado e transfere essa energia para a partícula, que sai também em movimento, como uma colisão de 2 bolas de bilhar, tá certo? Então, isso é chamado efeito Compton, é o espalhamento das partículas produzido por um feixe de luz. E a fórmula de Broglie é uma fórmula que ele sugeriu na sua tese de doutorado, dizendo que se o fóton, se a luz pode se comportar como uma partícula, ele questionou por que uma partícula não pode se comportar como uma luz. E ele consegue, né, defender essa ideia, e mais tarde o pessoal de laboratório, fazendo experiências, mostrou que realmente os elétrons, que são partículas, também se comportam como onda. E a fórmula de de Broglie permite a gente calcular o comprimento de onda de um elétron em função da sua energia. Quando ele tem uma dada energia, ele tem um dado comprimento de onda, porque ele tem comportamento de onda também. Então, a gente descobriu, né, no nosso sistema de física que a gente está estudando, não é, que a gente tem partículas funcionando como ondas e ondas funcionando como partículas. Um minuto só. Desculpe, é porque eu estava com ruído ali no meu telefone e fui desligado. Então, o de Broglie foi um físico teórico. Ele sugeriu a ideia de que as partículas muito pequenas também tinham comportamento ondulatório. Então, isso foi verificado ser uma das bases da mecânica quântica, da física quântica, não é? A dualidade partícula-onda. E a gente descobriu também que os elétrons também têm comportamento de onda, do mesmo jeito que as ondas eletromagnéticas têm comportamento de partícula, e elas se comportam como grânulos de energia, que a gente chama de fótons. Então, essa é a ideia do de Broglie. Isso não vai importar muito para a gente, é só para dar uma informação. Depois ele fala sobre o campo de Einstein, que eu vou falar depois. Antes disso, vamos ver desse capítulo que é mais importante, que é a estrutura da luz, tá certo?
Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo falando sobre ondas eletromagnéticas. Vamos colocar, então, um vídeo aí para todos nós assistirmos. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e observadas pela primeira vez por Heinrich Hertz. Elas são caracterizadas principalmente por sua frequência e seu equivalente comprimento de onda. Lembrando que a frequência νi, multiplicada pelo comprimento de onda lambda, é igual à velocidade da luz c. Ao conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda é que damos o nome de espectro eletromagnético. Neste espectro, as ondas são divididas em 7 categorias: ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz, radiação ultravioleta, raios X e raios gama. Cada categoria do espectro eletromagnético tem características específicas. As ondas de rádio, por exemplo, são as de menor frequência e maior comprimento de onda, podendo variar desde 100.000 km a 1 metro de comprimento, ou 3 Hz a 300 MHz de frequência. Elas são utilizadas para comunicações em geral, como em rádios AM, rádios FM, rádios amadoras ou celulares. As micro-ondas variam de 1 metro a 1 milímetro, ou 300 MHz a 300 GHz. Uma de suas utilizações mais conhecidas é nos fornos de micro-ondas, onde são indicadas por possuírem 3 características. Elas são absorvidas pelos alimentos em geral, mais especificamente por moléculas polares como a água. São refletidas por metais, o que nos permite confiná-las no recipiente do forno, e conseguem atravessar uma gama bem grande de materiais que podem ser usados nas embalagens dos alimentos, como vidro, papel e plástico. As micro-ondas também são utilizadas em radares da polícia rodoviária e em comunicações como satélites, GPS, redes wireless e Bluetooth. Em 1967, descobriu-se que o universo está imerso num banho de radiação eletromagnética, a uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus Kelvin, sendo que a intensidade dessa radiação é mais acentuada na região das micro-ondas. Por isso falamos de uma radiação cósmica de fundo. A terceira categoria do espectro eletromagnético é a radiação infravermelha, que é produzida por ondas eletromagnéticas de frequências próximas ao espectro visível, logo abaixo da região associada à luz vermelha. Seu comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 700 nanômetros. A radiação infravermelha pode ser subdividida em radiação infravermelha longínqua, ou FIR, radiação infravermelha moderada, ou MIR, e infravermelho próximo, ou NIR, com comprimentos de onda mais próximos da luz vermelha. Sua utilização mais comum se dá nos controles remotos de televisão, mas é utilizada também em equipamentos para visão noturna. Isso porque o corpo humano emite radiação eletromagnética na região infravermelha a 37 graus Celsius. Assim, ao se detectar a radiação emitida e traduzindo-a em imagens, diferentes cores podem ser usadas para representar as diferentes temperaturas dos objetos. A radiação infravermelha é utilizada ainda em rede sem fio e no aquecimento de objetos. Chamamos de luz a parte do espectro eletromagnético que sensibiliza o sentido da visão e que tem comprimento de onda no intervalo entre 700 e 400 nanômetros. A luz visível é, assim como percebera Maxwell, apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Sua natureza ondulatória foi proposta, dentre outros, por Christian Huygens, uma teoria que ganhou força no início de 1800, com Young e Fresnel, que demonstravam claramente a natureza ondulatória da luz. Em seus experimentos de fendas duplas, a luz era projetada em um anteparo depois de passar por 2 fendas e exibia um padrão de interferência típico de ondas, ou seja, a superposição de ondas oriundas de cada uma das fendas exibia máximos e mínimos de intensidade. Outra questão trazida pelo estudo da luz é a percepção das cores, uma capacidade inerente a alguns seres vivos de distinguir objetos com base na frequência,
uma propriedade da luz característica das ondas eletromagnéticas. Outra categoria do espectro eletromagnético é a radiação ultravioleta. Esta se situa na extremidade superior do espectro da luz visível, acima da frequência associada ao violeta, por isso o nome ultravioleta. Seu comprimento de onda varia entre 400 e 10 nanômetros, com energias entre 3 e 124 electrovolts. A radiação ultravioleta pode ser dividida em 3 subclasses: UVA, UVB e UVC. A categoria UVA compreende a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda se situa na faixa entre 400 e 315 nanômetros e é a menos perigosa. A categoria UVB se situa na faixa entre 315 e 280 nanômetros e produz queimaduras quando nos expomos em demasia aos raios solares. Já a categoria UVC, entre 280 e 10 nanômetros, é extremamente prejudicial à saúde. O Sol emite intensamente as radiações ultravioleta, porém, a Terra possui um escudo protetor na atmosfera constituído por moléculas de oxigênio. Esse escudo protetor é a camada de ozônio, que é composta por oxigênio molecular e ozônio, e absorve até 99% da radiação UVC, que é a mais danosa ao ser humano. A camada de ozônio absorve também parte da radiação UVB e permite a passagem de praticamente toda a componente UVA da radiação que chega à superfície terrestre. Os raios ultravioleta podem ser usados em lâmpadas para, por exemplo, esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios e atuar no processo de pasteurização de sucos de fruta. A sexta categoria do espectro eletromagnético é a dos raios X, que foram descobertos quase que acidentalmente por Röntgen, no final do século XIX. O comprimento de onda dos raios X se situa na faixa entre 10 e 0,01 nanômetros. Por terem comprimentos de onda muito pequenos, não é possível, por sua frequência de radiação, distingui-los dos raios gama. A maneira mais comum de distingui-los é a partir da sua origem. Assim, nos referimos aos raios X como a radiação emitida por elétrons. Por exemplo, quando um feixe de elétrons de alta energia atinge um ânodo de metal, ele pode colidir com um dos elétrons das camadas mais internas dos átomos, arrancando-o e deixando uma posição vacante. Ao ocupar essa posição, um elétron de uma camada mais externa emitirá um fóton com frequência na região dos raios X. Os raios X são parte do conjunto de radiações ditas ionizantes, que são aquelas em que partículas ou ondas são capazes de ionizar átomos e moléculas e que apresentam risco à saúde. A radiação alfa, a beta ou a gama são exemplos de radiação ionizante. Os raios X podem ser classificados em 2 subclasses, os raios ditos moles e os duros. Na primeira, inserimos os raios cuja energia se situa entre 0,12 e 12 keV, com comprimento de onda de 10 a 0,1 nanômetros. Esses raios não têm energia suficiente para atravessar sólidos e por isso são utilizados na medicina para visualização de ossos. Os raios X duros são aqueles cuja energia se situa entre 12 e 120 kV, com comprimento de onda de 0,1 a 0,01 nanômetros. Tais raios conseguem penetrar objetos sólidos, sendo, portanto, úteis na radiografia de objetos. A última categoria do espectro eletromagnético é a dos raios gama, que são os de onda de maior frequência. De acordo com a teoria corpuscular da luz, eles são compostos por fótons energéticos e têm energia suficiente para ionizar quase todos os átomos e moléculas. Ao fazê-lo, alteram a constituição da matéria, em particular das moléculas das quais o nosso corpo é composto, representando, assim, um altíssimo risco para a saúde. Atualmente, dividimos os raios gama em 2 subclasses. A primeira é denominada simplesmente raios gama e é definida como a radiação proveniente do núcleo de elementos químicos, tais como o urânio e plutônio, que a produzem em profusão. A segunda subclasse é a componente eletromagnética dos raios cósmicos, que tem a radiação mais energética dentre todas, não havendo limite para sua energia.
O processo de emissão da radiação gama é análogo ao da emissão da radiação eletromagnética pelos átomos. No processo de transição de um nível excitado para um nível de energia mais baixo, o núcleo emite um fóton, nesse caso, um fóton muito energético. A radiação gama é a mais penetrante de todas, por isso ela representa um risco tão alto à saúde, o que está intimamente associado ao seu grande poder de ionização. Conhecer as ondas eletromagnéticas e suas categorias, especificidades e particularidades nos ajuda a entender melhor a física e suas aplicações. Sejam os raios solares, as ondas dos rádios, os fornos de micro-ondas, os raios X, o wireless ou a série de exemplos que pudemos ver e que estão presentes em nosso dia a dia. Muito bem. Nós vimos um pouco sobre radiação eletromagnética. Agora, deixa eu explicar para vocês como é que a gente gera radiação eletromagnética. Qualquer carga elétrica em estado de aceleração, oscilando muito rapidamente, mudando, portanto, a aceleração, produz campo elétrico oscilante, que gera campo magnético oscilante, que, por sua vez, gera campo elétrico oscilante e vão espalhando no universo como uma onda, transformando a energia elétrica em magnética e magnética em elétrica, e se propaga no universo. E a velocidade de todas as radiações eletromagnéticas, independente da sua frequência, é sempre a mesma, é a velocidade da luz. Então, uma onda eletromagnética viaja no espaço a 300.000 quilômetros por cada segundo. Então, por exemplo, a luz da Lua, que é luz do Sol refletida para nós, a luz que sai da Lua refletida, gasta um pouco mais de um segundo para chegar aqui na Terra. Por quê? Porque a Lua está a 380.000 quilômetros de nós. Então, ela gasta 300.000 quilômetros no segundo, mais alguma fração de segundo para percorrer o resto da distância, que é mais 80.000 quilômetros, tá certo? Então, a luz da Lua, não é? Que é uma luz refletida do Sol, porque a Lua não é uma fonte de luz, ela é um refletor de luz e um absorvedor de luz. A luz do Sol bate na sua superfície, uma parte é absorvida, a outra parte é refletida e vem para nós. Por isso que a gente vê a Lua brilhante, tá certo? A luz do Sol, não é, chega na Terra depois de 8 minutos e alguns segundos. Por quê? Porque a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Então, a gente tem, por exemplo, a estrela mais próxima de nós, que é a estrela Alfa Centauro. Ela está, né, são 3 estrelas, na verdade, é um sistema triplo de estrela. A mais próxima está a 4,1 anos-luz de nós. E as duas mais distantes, que é um sistema binário, está a 4,3 anos-luz de nós. Portanto, há uma distância muito grande. Por isso, a gente começa a medir a distância dos astros, das estrelas, que estão mais longe de nós, em anos-luz. Isto é, o espaço percorrido pela luz a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo durante o número de segundos constituintes de 1 ano no nosso relógio. Então, 1 ano-luz significa 1 ano viajando com a velocidade da luz. Então, essa estrela que está próxima de nós é pertinho, porque a Andrômeda, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, está a 2 milhões de anos-luz de nós. Isto é, quando a gente olha para ela e enxerga a luz que saiu de lá 2 milhões de anos atrás e está chegando agora no nosso olho.
Então, se ela explodir, a gente só vai saber daqui a 2 milhões de anos, quando a luz da explosão chegar aos nossos olhos. Então, veja que a luz viaja pelo espaço cósmico, viaja pelo espaço sideral, mas a velocidade dela não é infinita, é uma velocidade constante. E a luz é uma radiação eletromagnética que o nosso olho percebe. Portanto, o nosso olho só percebe uma faixa muito pequena de frequência, que é a chamada frequência luminosa, que vai do vermelho ao violeta. O que passa do violeta, a frequência mais alta, a gente chama de ultravioleta. Mas quando a frequência do ultravioleta é muito, muito curta, sai da região do ultravioleta e a gente chama de raio-x. Então, a gente divide a radiação eletromagnética nessas 7 faixas que o vídeo mostrou para nós por conveniência tecnológica. Então, quando a gente está falando assim em micro-ondas, a gente sabe que é uma faixa estreita da radiação eletromagnética, não é, que nós não percebemos com os nossos sentidos físicos, mas a gente pode usar a energia dessa radiação, por exemplo, no forno de micro-ondas, porque a molécula de água, por exemplo, que tem um dipolo elétrico, tem uma separação de cargas, quando o campo elétrico da onda passa pela água, chacoalha a água com a mesma frequência, porque o campo elétrico exerce uma força nas cargas. Então, chacoalha essas cargas, chacoalha tanto o átomo de hidrogênio quanto o átomo de oxigênio, constituinte da água, chacoalha, a molécula vibra, absorvendo essa energia da micro-onda e transforma isso em movimento, que é o que a gente chama de calor. Por isso esquenta a molécula de água. E aí cozinha o material que tem água. Então, uma batata, por exemplo, que você põe na micro-ondas, fica muito mais quente do que um plástico que você põe lá, que o plástico não tem água, então ele não absorve praticamente a micro-ondas, atravessa ele. Então, veja que a interação da radiação eletromagnética com a matéria é a interação do campo elétrico ou do campo magnético carregado pela onda com as cargas elétricas estáticas ou em movimento, não importa. O campo elétrico chacoalha as cargas, o campo magnético faz uma força magnética também nas cargas elétricas em movimento. Então, tudo que nós percebemos do nosso universo, basicamente está sendo percebida porque nós observamos a luz ou a radiação eletromagnética em toda a sua faixa de frequência. Por quê? Porque nós, tecnologicamente, desenvolvemos detetores para o infravermelho, detetores para ultravioleta, detetores para raio-x, detetores para radiação gama. E aí a gente pode observar o universo inteiro. Para informação de todos vocês, que é uma informação importante, esse observatório que foi colocado em órbita, o James Webb Observatory, não é? Esse observatório que está em órbita junto com a Terra em torno do Sol, ele está equipado com câmaras especiais de filmagem para filmar a radiação na faixa do infravermelho, nas 3 faixas do infravermelho que o vídeo mostrou para a gente, tá? Na faixa distante, na faixa média e na faixa próxima. A próxima é próxima da luz visível, a média um pouco mais distante da luz visível, e a longínqua é mais longe ainda da faixa visível. É um infravermelho com comprimento de onda um pouco maior do que o do médio, do que o infravermelho próximo. Então, por conveniência, a gente faz isso. Então, essas câmaras são capazes de medir tudo que é quente no nosso universo. Então, mede as energias de infravermelho que está sendo emitido por estrelas, por galáxias, por planetas,
não é? E a gente, então, pode fazer uma observação especial do universo com a luz, entre aspas, né, do infravermelho, porque a gente tem detetores que detetam isso. Então, a gente está descobrindo um universo novo, porque está medindo o universo quente. Porque as coisas quentes é que emitem infravermelho. Você viu que nosso corpo emite infravermelho, que está a 36, 37 graus, e um detetor de infravermelho mede a temperatura do nosso corpo. Vocês já viram, agora a gente tem um termômetro que ele aponta assim, para a gente, é um detetor de infravermelho, ele capta a radiação de calor do nosso corpo e mede a nossa temperatura, tá certo? Mede por infravermelho. Os controles que a gente usa para controlar, né, a nossa televisão, ele tem aqui uma pontinha dele aqui na frente, e quando a gente aperta qualquer botão, sai um raio infravermelho daqui e vai até a televisão que tem um detetor de infravermelho. Pega esse sinal e transforma nas funções que a gente programou para a nossa televisão. Muda de canal, aumenta o som, etc. Tá bom? Então, vejam que a radiação eletromagnética é o nosso meio de comunicação, basicamente. Nós temos 2 meios de comunicação na vida terrena. A radiação eletromagnética e as ondas mecânicas, que a gente falou na segunda aula nossa, que foi a aula que a gente falou sobre ondas, e falamos sobre ondas elásticas, ondas mecânicas. E a onda de som é uma onda mecânica que se propaga no nosso ar. Agora, mais recentemente, a gente conseguiu detectar ondas gravitacionais. Então, as ondas gravitacionais também se propagam com a velocidade da luz. E as ondas gravitacionais são deformações do espaço que são modeladas pela fusão, pelo colapso de corpos que têm muita matéria, como buracos negros, estrelas de nêutrons, etc. Então, as ondas gravitacionais que foram detectadas recentemente passaram a ser outra fonte de informação que a gente tem do universo. Então, a gente tem ondas elásticas, que são ondas mecânicas, de movimento de coisas sólidas, coisas líquidas, o gás, as moléculas de ar. Aí tem as ondas eletromagnéticas, que são movimentações rápidas de cargas elétricas. Se essas cargas elétricas se movimentam lentamente, produz as ondas eletromagnéticas de frequência baixa, de comprimento de onda longo, como as ondas de rádio. Se elas oscilam muito rápido, vão produzir frequências mais altas. Quando um elétron, né, por exemplo, você pega um átomo que tem muitos elétrons, quando você arranca um elétron lá da intimidade do átomo, lá os elétrons mais profundos, e arranca ele, por exemplo, com uma martelada, com uma colisão entre átomos, esse elétron que sai deixa um buraco, né, no espaço onde ele ocupava, um estado energético vazio, que um elétron da periferia, ainda do mesmo átomo, pode cair lá para dentro, né, para o átomo voltar a um estado de energia dele mais baixo. Quando cai, emite um fóton, emite uma radiação eletromagnética, porque ele faz isso com uma rapidez muito grande, oscilando muito rapidamente. Então, ele cria uma onda de frequência muito alta, que é a onda de raio-x. Os ultravioletas são produzidos pelos elétrons um pouco mais externos, a luz visível pelos elétrons mais externos ainda. E os últimos, mais externos, podem produzir somente ondas de infravermelho, então calor. Mas as ondas de infravermelho são mais produzidas pelo movimento das moléculas, das cargas nas moléculas, sem sair delas, do que por elétrons. Os elétrons, basicamente, produzem as ondas luminosas, ultravioleta e raio-x. As oscilações que acontecem no núcleo do átomo,
os prótons que estão lá no núcleo do átomo. No núcleo do átomo tem prótons e nêutrons. A gente já falou isso numa aula anterior, numa live anterior, não é? Que os núcleos são constituídos de prótons e nêutrons. As oscilações dos nêutrons dentro do núcleo porque o núcleo é muito pequenininho, essas oscilações são extremamente rápidas, então elas produzem radiação gama. Então, a radiação gama é produzida no núcleo dos átomos. Mas as radiações nas explosões estelares, quando uma estrela explode, não é? Quando um buraco negro está, por exemplo, absorvendo um monte de matéria por causa da força gravitacional, produz radiação eletromagnética de altíssima frequência, que são a radiação gama de origem cósmica. A radiação cósmica de natureza eletromagnética, chamada radiação gama, produzido pelas explosões de estrelas e por efeitos cosmológicos que a gente observa na nossa natureza. Então, por que a gente está falando tudo isso? Porque o André Luiz vai fazer comparação dessas ondas com os fenômenos mentais. Então, a última sessão desse capítulo, que ele fala sobre o campo de Einstein, por que ele fala? Porque a onda eletromagnética carrega energia em forma de campo elétrico e campo magnético oscilante. O campo elétrico é o que gera a ação de força elétrica sobre as partículas carregadas. O campo magnético é uma força, é o campo de força que gera também movimentos, né, nas cargas elétricas. Então, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são expressões da energia eletromagnética que se propaga através das ondas eletromagnéticas. Então, o campo elétrico e o campo magnético surgiu com a ideia de campo. A gente fala essa linguagem para falar sobre a ideia de campo. E aí o André Luiz fala um pouquinho sobre o campo de Einstein, não é? Que ele usa aqui para explicar o campo elétrico e o campo magnético, mas aí ele diz o seguinte, tá certo? Que antigamente a gente pensava que quando você produz um campo elétrico, esse campo elétrico se manifestava porque tinha um éter. Isto é, existia uma matéria muito sutil que carregava a informação do campo. Aí a gente mostrou, né, que não existe esse éter. Pelo menos do ponto de vista material, ele não é perceptível. E aí o André Luiz, então, usa aqui, né, para dizer que esse campo que a gente não detecta é porque ele é expressado pelo fluido cósmico. Então, ele diz assim, a proposição do Einstein, no entanto, de campo, não resolve o problema, porque a indagação quanto à matéria de base para o campo, o que sustenta o campo, continua desafiando o raciocínio, motivo pelo qual, escrevendo da esfera extrafísica, ele, André Luiz, na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica, transmissão, portanto, do pensamento, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. Para nós, inabordável. Veja que para o próprio André Luiz, ele ainda não entende o que é o fluido universal. Então, o fluido universal é a base de sustentação da propagação de tudo que existe. Mas para a onda mental em especial, ele é o mecanismo de propagação das ondas mentais que são geradas pelo pensamento e expressada através do corpo perispiritual que faz oscilar o fluido cósmico e, por isso mesmo, essa onda mental se espalha, né, do emissor, que é o espírito que está pensando, e pode ser recebida por outro espírito
porque nossa mente não só projeta ondas mentais, como também deteta ondas mentais. Então, a gente pode se comunicar espírito a espírito através das ondas mentais. Essa vai ser a base do mecanismo da comunicação mediúnica. E é por isso que ele introduz todos esses conceitos, porque as ondas mentais, como todo fenômeno ondulatório, também pode ser classificada em frequências, tá certo? Então, as frequências baixas são produzidas pelos espíritos atrasados, as frequências médias são produzidas pelos espíritos um pouco mais desenvolvidos, e as frequências muito altas são produzidas pelos espíritos superiores. Então, essa é a ideia que a gente tira desse capítulo que fala sobre as ondas eletromagnéticas, ou os fótons. Então, vamos à nossa conversação de hoje. Muito bom, professor, muito bom. Eu vou começar colocando uma pergunta da Diná, que não tem a ver muito com o assunto, mas é sobre o vídeo inicial lá, né? Ela pergunta assim: Ronaldo, como ter essas músicas lindas para ouvir em casa? Ô, Diná, essa música em específico, né? Ela é Viajante do Universo. E a Ana pegou ela no YouTube, né? É a música do Denis Soares França, ao qual a gente aqui já agradece por essa linda composição. Ok? Então, ela pegou no YouTube. Viajante do Universo chama a música, né? Isso, Viajante do Universo. E vocês vejam que a Ana fez um vídeo lindo, né, representando o Viajante do Universo com aquelas imagens tão bonitas. Isso é trabalho da Ana. É, muito lindo mesmo, Tassilo. E o Marcos colocou aqui, o Marcos de Carvalho, nosso amigo, né? Sempre está conosco aí. O poder de ionização é a capacidade de radiação eletromagnética arrancar elétrons dos átomos e das moléculas. Isso mesmo, Marcos. Sabe por quê? Porque ionizar é tornar uma molécula carregada ou tornar um átomo carregado. Ora, mas o átomo é constituído de tanto de elétrons quanto de prótons. Então, os prótons, como estão confinados no núcleo, é muito difícil de a gente arrancá-los, só com reações nucleares. Então, mas é mais fácil a gente arrancar os elétrons. Então, quando você arranca um elétron, como tinha o mesmo número de prótons e de elétrons, quando você arranca um elétron, fica um excesso de próton. Então, o átomo fica positivo. Então, o átomo positivo que perdeu um elétron chama de íon. Por exemplo, se você fizer isso no sódio, fica o íon de sódio. Se você fizer isso no cálcio, fica íon de cálcio. Se fizer no oxigênio, íon de oxigênio, assim por diante. Tá certo? Então, a radiação ionizante é aquela que é capaz de ser absorvida suficientemente grande para ser absorvida por um elétron e sair embora, viajar, perder a conexão com aquele átomo, ele fica um elétron livre no espaço, tá certo? Vai colidir com alguém, vai ser absorvido por algum outro átomo mais tarde, mas o átomo que era proprietário daquele elétron ficou sem ele, então vai ter que capturar um elétron de outro lugar para voltar à carga neutra. Então, veja, quando a gente produz por atrito carga, não é? Quando a gente atrita duas coisas, a gente produz carga, porque arranca elétrons da superfície, né, das moléculas, dos átomos que estão constituídos do material que você está atritando. Quando você arranca esses elétrons, fica carregado a mão da gente, ou o tecido, ou o âmbar, ou qualquer coisa que a gente atritou. Então, com isso, a gente produz cargas que ficam desequilibradas, porque a gente tirou elétrons, tá certo? Então, fica ionizado. Então, aí, os que você falou é perfeitamente correto. Radiação ionizante são aquelas que arrancam elétrons e deixa o material carregado. Muito bom. Professor, eu tenho um questionamento. O senhor falou ali da velocidade da luz, né? Uhum. E a luz de uma estrela, né, demora, acho que da estrela, o senhor falou uns 2 milhões de anos-luz.
seria possível o ser humano viajar nessa velocidade um dia? Como a gente vê nos filmes de ficção, ou Não, é só uma ficção mesmo? não. Nenhum corpo massivo, isto é, que tem massa, consegue viajar com a velocidade da luz. Nem os elétrons, nem os prótons, que são pequenininhos. Eles chegam quase à velocidade da luz, mas não atingem a velocidade da luz. A velocidade da luz só porque a velocidade, uma partícula carrega massa, né? E a massa em movimento, a massa representa a inércia do corpo. A inércia significa resistência ao movimento. Para você movimentar, você tem que fazer muita força. Para você empurrar 10 quilos de chumbo ou um carro, você tem que fazer muita força, tá certo? Se você tirar o pneu do carro, por exemplo, você põe ele no chão, você pode empurrar ele que não sai do lugar. É difícil. Mas se você chegar com um trator e encostar nele, você sai arrastando ele, precisa de muita força. Então, a quantidade de massa de um corpo representa a resistência que ele tem à velocidade, ao aumento de velocidade, basicamente. Então, qualquer partícula que tem massa gravitacional, que tem massa, ele não viaja com a velocidade da luz. Ele chega muito perto, mas não viaja. Tá certo? Por exemplo, os aceleradores que a gente tem, né, como laboratórios, a gente acelera elétrons a uma velocidade quase igual à velocidade da luz, e aí faz eles colidirem entre si. Aí, nessa colisão, eles perdem a energia de movimento e produz um monte de partículas, porque essa energia, de repente, vira matéria. A gente produz partículas com isso. É o que faz esses aceleradores de partículas. Não é? Esse acelerador de partícula pesada, que foi construído mais ou menos recentemente, em poucos anos, não é, que está lá em Genebra, ele acelera prótons, que é 2.000 vezes mais pesado do que o elétron. É uma partícula pequeniníssima, está no núcleo do átomo. Não é? O átomo de hidrogênio é um próton e um elétron. É o átomo mais leve que a gente tem. Então, se você ioniza o hidrogênio, arranca o elétron dele, ele vira um próton só de carga positiva. Então, você pode acelerar ele nesses aceleradores até atingir velocidade próxima da velocidade da luz. Quando eles atingem essa velocidade muito grande, para isso precisa de gastar muita energia para ele atingir essa velocidade, você faz 2 feixes de próton colidir e produz partículas novas. Foi assim que foi descoberto o bóson de Higgs, certo? Então, a gente não, com o corpo físico, não vai viajar nunca com a velocidade da luz, mas o espírito pode. Isso vai. O espírito não é feito de matéria atômica. Ele não tem massa. O espírito é feito de fluido cósmico. E o fluido cósmico é outra coisa, completamente diferente de estrutura atômica da matéria. Existe uma passagem que o Chico, né, com o Emmanuel, ele falou que queria conhecer Deus, né? E o Emmanuel levou ele desdobrado, né? Acho que foi durante o sono. E aí ele falou uma hora, Emmanuel, não dá para voltar e tomar um cafezinho? Mas vamos lá, a pergunta aqui do Diogo Espírita Machado, que ele é lá do Rio Grande do Sul. A luz do Sol perde potência à medida que se aproxima do nosso planeta? Na verdade, o Sol não se aproxima do nosso planeta. O nosso planeta gira em torno do Sol numa órbita levemente elíptica. Se fosse circular, o raio, a distância Terra-Sol seria sempre a mesma, da ordem de 150 milhões de quilômetros. Mas ele faz uma órbita levemente elíptica, com excentricidade pequena. Então, há épocas do ano que a Terra está mais próxima do Sol e tem época do ano que está mais distante do Sol. Mas essa diferença não é muito grande comparada com a distância média, que é 150 milhões de quilômetros. Portanto, isso só faz um pequeno, né, movimento
de afastar e aproximar, né, em torno do Sol. Mas isso não muda nada, ninguém perde energia, porque essas energias estão sendo trocadas sem atrito, portanto, elas são conservadas. A Terra gira dessa mesma maneira em torno do Sol, desde a origem do nosso sistema planetário. O professor, acho que ele quis dizer a luz do Sol se perde energia quando se aproxima. Não. A luz, não, o que acontece é o seguinte, nas explosões solares, porque o Sol é um plasma, isto é um agregado de matéria, de átomos ionizados, com uma energia extremamente alta, muito quente, temperaturas de mais de 100 milhões de graus. Tá certo? Mas ele é muito denso, porque a força gravitacional, o Sol tem muita matéria, então a força gravitacional na superfície do Sol é muito grande, mas quando há uma explosão solar, ele joga para fora uma quantidade de matéria chamada vento solar. Esse vento solar se propaga pelo entorno, né, do Sol e vai para fora. Aquilo que atinge o nosso planeta, não é? Todas as cargas elétricas, por exemplo, os elétrons, os prótons que vêm nessas explosões, são filtradas, basicamente desviadas, as cargas elétricas negativas para o Polo Norte, pelo campo magnético da Terra, e as cargas positivas para o Polo Sul da Terra. E quando colide com a atmosfera, faz a aurora boreal. A aurora boreal é a colisão de cargas elétricas emitidas pelo vento solar nas suas explosões em direção à Terra, tá certo? E também a luz que vem de lá, porque nessas explosões também vem luz ultravioleta, raio-x, mas ultravioleta e raio-x são filtrados pela camada de ozônio, pela nossa atmosfera, e a gente está protegido aqui, certo? Esse filtro que a gente tem, nós temos dois filtros interessantes. O filtro, que é a camada de ozônio, que filtra o ultravioleta e, principalmente, uma parte do raio cósmico. E o raio-x e as partículas carregadas, que são filtradas pelo campo magnético da Terra, que desvia essas partículas para os polos. Então, a gente fica protegido na vida graças a isso. Então, vocês vejam a inteligência de Jesus, que fez um planeta direitinho para a gente sobreviver nele. Porque se a ideia de existir o campo magnético, né, de existir essas atmosferas e tudo mais, foi tudo projetada pela inteligência superior de Jesus na formação do nosso planeta. Jesus é o nosso governador, desde a formação do nosso planeta, mas é também um engenheiro sideral que manipulou as forças da natureza para fazer a Terra como ela é. Muito bom, professor. O Marcos colocou assim, professor: na eletrônica, há certos LEDs que emitem raios infravermelhos. O LED é um dispositivo microeletrônico, sendo seu nome oriundo de uma sigla dessa inglesa, né? LED, Light Emission Diode. Diode, emissão de luz. Isso, exatamente. O LED é um diodo, um instrumentinho de estado sólido, feito de silício e outras coisas mais, de matéria, né, principalmente de silício. Né? Eles são feitos para poder, com junções especiais, chamada de junção de diodo. Diodo é porque ele tem um comportamento de uma válvula, antigamente chamava de diodo. Né? E ele tem a propriedade de os elétrons que circulam nele, colidindo, produzir um determinado comprimento de onda luminosa. E essa luz é emitida, não é? E por isso é chamado Light Emission Device, ou diodo. Né? Pode ser Light Emission Device também. Device significa componente, instrumento. É um componente que emite luz. Dependendo da junção
não é, desse material que você faz, são dois materiais que fazem uma junção especial, por isso chamado diodo, né? Ele pode emitir infravermelho, pode emitir luz branca, pode emitir luz azul, amarela, verde, a cor que a gente quiser. Hoje a tecnologia faz diodo, emissor de luz, de qualquer comprimento de onda, tá certo? Eu tenho no meu laboratório de física, né, lá uma caixinha que a gente fabricou lá, que emite luz amarela, ou verde, ou vermelha, ou azul. Mas tem também de branca, que é as lâmpadas de LED que você tem na sua casa hoje. Emite vários comprimentos de onda, então faz a luz branca. Professor, a Ana Maria, ela tá na aula, né? Eu vou colocar aqui de novo, que a gente tentou, ela né, até pôs uma perguntinha lá no fundo. no final, a ver se ela consegue colocar para nós, né, essa questão né, da semana passada, referente ao 22.7, que o Marcos relembrou. Ana, você perguntou uma coisa na aula passada, né, na live passada, sobre a sessão 2.7. Eu não sei o que é a sessão 2.7, porque o capítulo 2 do livro do Mecanismo da Mediunidade não tem item 7. Então, não sei o que você perguntou. Queria que você esclarecesse a sua pergunta para a gente poder te responder. A Sânia Dantas colocou assim: professor, o espírito humano emite onda mental com comprimento menor que o do animal? Não, maior. O animal ainda não pensa continuamente. Segundo André Luiz, o animal emite pensamentos em pulsos. Pulsa um pouco de pensamento e para. Pulsa um pouco de pensamento e para. Ele não sabe pensar continuamente. Só o ser humano, o espírito humano, é que pensa continuamente. E aí pensa com frequência mais alta do que aquilo que os animais são capazes de emitir. Os animais são princípios inteligentes que estão aprendendo, desenvolvendo, progredindo para virar um dia um espírito humano. Então, eles são mais atrasados. A Olga pergunta. Mas tomem cuidado, atrasado não significa pior. Significa que está mais no começo. Vai evoluir, né, professor? Vai evoluir. A Olga colocou assim: como posso entender melhor o livro Mecanismos da Mediunidade? Já li 2 vezes. Se nunca estudei física, pois sempre estive envolvida com ciências humanas. É isso, Olga. É por isso que nós estamos fazendo esse estudo aqui em conjunto. Porque, como eu estudei física, né, tive a felicidade de poder estudar essa ciência que é tão bonita, eu posso tentar explicar essas coisas para quem não teve a oportunidade de estudar. Mas todos nós podemos estudar qualquer coisa que a gente quiser, desde que a gente tenha coragem de começar. Física não é mais difícil do que qualquer outras coisas. É apenas mais sistematizado. Para você aprender física, tem que ir devagar, sem pressa. Tá certo? Vamos dizer assim, é uma escada que você precisa subir de degrau em degrau com um pouco de cuidado, porque os degraus não são muito polidinhos, muito fácil de pisar neles. Você tem que pensar um pouco, tem que usar a cabeça. Às vezes tem que aprender também matemática para poder expressar a física na linguagem matemática. Então, tudo isso requer um estudo sistemático, não é? Então, é mais difícil por isso. As ciências humanas, na verdade, elas não são fáceis também, porque para você entender uma ciência humana bem entendida, você tem que saber cuidadosamente ler e pensar. Então, qualquer aprendizado nosso exige de nós trabalho. Então, por isso é que, vivendo junto como a gente vive, você pode ensinar ciências humanas para nós, Olga, e eu posso ensinar um pouco de ciências físicas para você. É uma troca justa. Professor, a Lari Freire, deve ser do Rio Grande do Norte, ela colocou assim: um grande colisor de
Hadrons. Foi feito para isso, inclusive reverter o que Einstein disse, mas não conseguiu. Não, na verdade não está revertendo nada que o Einstein disse. Na verdade, o Hadron foi construído basicamente porque um dos objetivos do Hadron, desse acelerador de partículas pesadas, Hadron significa pesado do grego, lepton significa leve do grego. Os leptons são os elétrons, os neutrinos, os míons. Os hadrons são os prótons, os nêutrons e outras partículas que têm massa parecida com próton e nêutron. Tá certo? Então, o acelerador de Hadron, ele é um acelerador de prótons, de núcleos de átomo de hidrogênio. Então, ele acelera esses prótons para ter muita energia e transformar na colisão essa energia em partículas que a gente pode não conhecer, de partículas novas. E realmente está aparecendo coisas novas que o pessoal que está investigando lá estão aprendendo. Mas o objetivo era descobrir se o bóson de Higgs realmente existia ou não. E descobrir o bóson de Higgs nessas colisões muito energéticas. Então, ele também continua sendo um laboratório de pesquisa e vai trazer novas informações, novas partículas, novas descobertas daquilo que a gente ainda não sabe sobre a estrutura da matéria, tá certo? Mas não está contradizendo nada do que Einstein falou. E o Marcondes colocou uma pergunta aqui, professor. Será possível o homem ir a Marte? Será, mas ele não vai ficar sadio, ele vai ficar doente, porque ele vai ficar tomando radiação cósmica durante um período longo. E quando estiver lá em Marte, ele vai ter que estar protegido o máximo possível, porque como Marte tem uma atmosfera muito tênue, muito fina, com muito pouco gás, tem CO2, né? Basicamente é CO2 que tem lá, tem um pouquinho, muito pouco de oxigênio. Então, a energia, e ainda mais, Marte não tem campo magnético como a Terra. Ele não é um magneto como a Terra. Então, as partículas, a radiação cósmica cai nele muito fácil. E as pessoas que estiverem na superfície de Marte vai ficar tomando radiação cósmica. Então, vai ter câncer, vai ter doenças diversas. Eu não quero ir em Marte com o corpo. Eu vou em espírito, porque o espírito não é afetado pela radiação cósmica. Eu também não. Estou com o senhor. Professora Lefraise Ribeiro colocou: este livro, Mecanismo da Mediunidade, me faz lembrar Nikola Tesla, quando afirma que se quisermos conhecer os segredos do universo, devemos pensar em termos de energia, frequência e vibração. Isso é uma maneira boa de entender as coisas mesmo. Tá certo. E o José Luiz Arantes perguntou: como identificar as energias da aura do ser humano e dos animais? Da aura do ser humano e dos animais. Da aura espiritual, é preciso ter percepção espiritual. Da aura física, que é a radiação que o corpo emite, isso a gente usa com o infravermelho, principalmente. A radiação infravermelha pega a irradiação de calor do nosso corpo, que você pode chamar de aura do corpo físico. Mas a aura espiritual é espiritual, feita de fluido cósmico. Então, a gente só vai perceber como espírito. Quando um médium vê a aura de uma pessoa, ele vê porque ele está emancipando do corpo físico dele e vendo com a percepção espiritual. A Diná colocou assim, professor. Professor, poderia me explicar o ozônio sendo usado como cicatrizante em ferimentos? Na verdade, o ozônio, ele mata células. O ozônio é tóxico.
que é o ozônio? É uma molécula que tem 3 átomos de oxigênio. O oxigênio que nós respiramos é o O2, são 2 átomos de oxigênio formando uma molécula. O ozônio é uma molécula com 3 átomos de oxigênio, não é? Interligados um ao outro pela nuvem eletrônica que eles compartilham. Né? Aqui é bom a gente explicar o que é uma reação química. Por que 2 átomos se ligam um ao outro e ficam formando uma molécula? Porque os elétrons mais externos começam a ser compartilhados quando os 2 átomos se aproximam muito. Então, eles compartilham os elétrons mais externos, chamados elétrons de valência, faz a ligação química, e eles ficam girando não em torno de um átomo só, mas de 2, fazendo uma conexão entre esses 2 átomos, que viram uma molécula, tá certo? Então, o ozônio é uma molécula O3, mas ela é facilmente dissociável. Por exemplo, quando você joga uma radiação ultravioleta no O3, ele quebra em O2 e um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio é extremamente reativo. Ele não gosta de ficar atômico sozinho. O que ele faz? Ele reage com o material que estiver próximo. Então, quando você passa ozônio numa ferida, não é por causa da decomposição do O3 em O2 e em átomo de oxigênio, ele acaba destruindo moléculas, fazendo ligações químicas destrutivas para as moléculas do tecido, não é? E mata o tecido, então ajuda a cicatrização. O tecido periférico, por isso que ajuda a cicatrização. Quando a gente tem uma tempestade, com chuvas e raios, principalmente com muito raio, as descargas elétricas dos raios produzem muito ozônio. Quando produz o ozônio, e se o ar está cheio de bactéria, de vírus, o ozônio mata as bactérias e mata os vírus. Por isso que depois de uma chuva com tempestade, o ar fica purificado. Quem tem medo de raio, passe a gostar deles, porque eles são purificadores da nossa atmosfera, matando as bactérias e os vírus que ficam em suspensão no ar. A gente conversou até isso um pouco em off na semana passada, né, professor, nos bastidores. Foi. Eu adoro ver chuva com raio. Eu acho bonito também, mas quando eu estou dentro de casa. Não importa, lugar nenhum. Porque se caiu um em mim, chegou a minha hora de ir embora. Tá certo. Professora Ana Maria também colocou, professor, para um simples estudioso da doutrina espírita, como entender esse capítulo tão difícil? Estudando junto, como nós estamos fazendo. Eu garanto que você está fazendo uma ideia um pouco diferente das coisas, porque está ouvindo informações que vão ajudar você a pensar. É claro que aprender isso com o conteúdo, com mais clareza, é preciso estudar mesmo e fazer uma preparação para isso. Por isso é que o Espírito de Verdade, lá no capítulo Consolador Prometido do Evangelho, diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. Quando ele diz instruirmos, na primeira comunicação, instruir-vos vale para tudo. Não é só para se instruir na doutrina espírita, não, para se instruir em tudo. Aí, na segunda comunicação, mais na frente, ele fala: espírita, instruí-vos, estudando a doutrina espírita também. Aí, é claro que a gente tem que se instruir nas coisas materiais e nas coisas espirituais. Por isso que a gente tem que estudar tudo. Quanto mais a gente estudar, melhor para a gente. O Diego colocou outra pergunta aqui, professor. A glândula pineal é o órgão ou dispositivo mais sofisticado do nosso planeta por ser responsável pela transmissão de informação do mundo espiritual para o mundo material? Ou já estou delirando? Não. Os espíritos, através de André Luiz, no livro
nos domínios da mediunidade, não, no livro Missionários da Luz, tem um capítulo chamado Psicoscópio. Não, é nos domínios da mediunidade mesmo? Nos domínios da mediunidade, acho que sim. É um desses dois livros, me falha a memória que eu não sei. Mas ele diz lá, não é? Que a glândula pineal, e o André Luiz também viu isso com o próprio olho espiritual dele, que quando o médium está concentrado em ligação espiritual, não é, com os valores superiores da vida, a glândula pineal dele aparece aos olhos do espírito, André Luiz observando, como luminosa. Isso não significa que a glândula material está luminosa, né, com radiação eletromagnética. Está luminosa porque ela está fazendo a transdução da energia mental para a energia físico-química, tá certo? Porque a glândula pineal, ela é capaz de transformar, por causa da ligação do espírito ali no centro de força do perispírito, que é o plexo de cima, como é que chama? Ele tem um nome especial, está me falhando a memória aqui, não é o plexo cerebral, é um plexo aqui do alto, que os indianos chamam de flor de lótus, né? Na verdade, é um centro de força do perispírito que está conectado com a glândula pineal, que está emitindo luz espiritual que o André Luiz percebe. Mas não é luz física, não é radiação eletromagnética, tá certo? Ela está captando, transformando essa energia espiritual em processos físico-químicos para a produção de hormônios especiais para preparar o corpo para o fenômeno mediúnico. Então, ela é uma glândula avançada, não é? O espírito, não é? Que eu não me lembro o nome do instrutor, é basicamente no livro Missionários da Luz mesmo. O instrutor, acho que é o Alexandre, o instrutor do André Luiz nesse livro, ele diz que a glândula pineal representa uma espécie de glândula do espírito, né? É uma força condensadora do espírito. É uma usina transformadora das energias espirituais para energias físicas. Professora, a Clara, Antônia Clara, né? Acho que é de São Carlos, Isso. né? Isso. Ela colocou assim: professor, pode explicar novamente o último parágrafo do capítulo? Posso, do campo de Einstein, né? Isso. Deixa eu abrir o livrinho aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte, não é? Esse capítulo, essa sessão é muito interessante. O campo de Einstein, deixa eu dar uma ideia para vocês do que é campo. Não é campo de Einstein, é o campo, a teoria de campos, tá certo? Não é só de Einstein. Ele denominou Einstein, mas a ideia de campo é anterior ao pensamento de Einstein, tá? Lá já na época do Maxwell já existia a ideia de campo. A ideia de campo é o seguinte: imagina que você tem aqui, eu vou fazer o modelo do campo gravitacional. Imagina que a gente está no espaço cósmico, todos nós. Há lá um grupinho lá conversando lá no espaço cósmico. Não tem matéria nenhuma perto de nós. Nós somos espíritos, estamos lá no espaço cósmico vazio. Aí alguém chega com um corpo massivo, por exemplo, com uma bola de chumbo, tá ok? Que tem 1 metro de diâmetro, vamos exagerar, certo? Então, essa bola de chumbo tem massa, então ela cria uma força gravitacional, né, que pode ser sentido por alguém que chega com a pelotinha de chumbo pequenininha. Se a pelotinha de chumbo que você puser perto da bola de chumbo,
grandona, ela vai ser atraída pela força gravitacional. Então, antes da bola não estar lá, não existia campo gravitacional naquele espaço, porque estava vazio. Quando você pôs a bola de chumbo, ela modificou as propriedades do espaço, de tal maneira que quando você pegar uma bolinha de chumbo pequenininha, ela experimenta a modificação do espaço através de uma força gravitacional que vai puxar ela para a direção da bola de chumbo grande. Então, o que a gente diz? A gente diz que a bola de chumbo grande criou um campo de força à sua volta, que pode ser sentido por outras partículas que têm massa. Então, a mesma coisa, quando você pega uma carga elétrica, ela cria um campo elétrico à sua volta, isto é, ela modifica as propriedades do espaço de tal maneira que, mesmo que você não saiba, se você puser uma pequena carga de prova por ali, ela vai sentir essa força, porque a força se manifesta no espaço. Então, esse espaço é como se tivesse modificado as suas propriedades. Essa modificação das propriedades é que a gente chama de campo de ação daquele objeto, seja elétrico, campo elétrico, seja campo gravitacional, seja campo magnético, não importa. Então, a ideia de campo é isso. Aí, você diz, mas como é que pode mudar a propriedade de espaço? Então, a gente pensava antigamente, na época do Maxwell, não é? Na época do Einstein também, depois foi demonstrado que não era assim, que o universo nosso era preenchido com um éter, uma matéria extremamente sutil que carregava as informações do campo. O campo era uma modificação desse éter, tá certo? Aí a gente demonstrou que esse éter não existe, medindo a força, a velocidade da luz. Com a medida da velocidade da luz em direções diferentes, num corpo como o nosso que se movimenta numa dada direção, se existisse o éter, a Terra arrastaria o éter no seu movimento. Então, arrastaria muito mais no movimento, né, perto do Equador do que no polo, tá certo? Porque no polo ele não está empurrando nada, e no Equador está empurrando o tal do éter, se ele existisse. Como um barco empurra a água que está na frente, tá certo? Quando ele está se movendo, está empurrando a água que está na frente, ela está saindo do lado para poder abrir espaço para o barco andar. Então, a velocidade da luz na direção do movimento da Terra devia ser diferente da velocidade da luz perpendicular ao movimento da Terra, né, no polo. E essa experiência foi feita e não encontra nenhuma diferença na velocidade da luz. Então, o éter não existe. Tá certo? Essa matéria sutil, ela não é sensível à ação do campo eletromagnético carregado pela energia da luz. A luz se propaga no espaço vazio. Então, essa ideia de campo que atua no espaço vazio é uma ideia que a gente entende ela, mas não sabe explicar como é que esse campo se estabelece. Aí o André Luiz está dizendo aqui, né, que a substância que dá sustentação a todas essas coisas é o tal do fluido universal. O fluido cósmico, ou o hálito divino, ou o fluido nervoso do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. Mas a gente não detecta esse fluido, porque ele só é detetável pelo espírito, não pela matéria. Então, a gente não sabe o que ele é. Essa é a ideia que está por trás dessa última sessão do capítulo, viu, Antônia Clara? Clara, minha amiga, estudiosa, eu gosto dela, ela é muito estudiosa. Professora, a Ana Maria Barbosa colocou: meu livro tem essa referência 2.1 até 2.7, é isso. Gostaria de ter entendido esse último parágrafo. Então, é isso que nós acabamos de dizer, porque o último parágrafo é exatamente a ideia do campo de Einstein e do fluido cósmico. Não, essa Ana Maria, professora, é aquela que da semana passada? É da semana passada. Então, isso. Seria a última sessão do capítulo 2. Só que entendi agora. Esse livro aqui que a gente está estudando, O Mecanismo da Mediunidade, né? Pelo menos
a minha edição, que é a 26ª, Tá. não Então tem vamos essa falar para referência ela. 2.1. É o que ela chama de química nuclear. A seção química nuclear é a 2.7. Tá. Tá ok? Seria isso? Porque seria 2.1 primórdios da eletrônica, né? No meu vai até 2.6, né? Aí, 2.1, o 2.1. campo eletromagnético seria o 2.2. A estrutura do átomo seria 2.3. Estado radiante, 2.4. Eletroradioatividade, 2.5. Química nuclear, 2.6. Realmente também não tem 2.7. Talvez ela... eu não sei se o livro dela é diferente. Depois, se ela puder nos mandar qual que é a referência, né? Porque tem um... Por Tá favor, bom, né? Ana, mande para mim qual é a data de publicação do seu livro, para a gente ver se foi modificado, porque no meu livro não tem isso. O meu está publicado, você quer ver que data? O meu é de janeiro de 2010. O senhor tem um bem antiguinho aí. O meu é de 1981. Ela tem que passar para nós aí, né? Eu tenho que passar para eu saber exatamente. Ou se não, escreva um pedacinho do capítulo, da sessão, para a gente poder saber de que se trata. A pessoa está perguntando se ela tem PDF. Pode até ser, mas eu também tenho PDF e não tenho essa sessão 2.7. Eu também. O meu também não tem. Professor, a gente tem 2 perguntas. Dá tempo ainda de responder? Como é que tá? Vamos lá, vamos responder. Não importa. Se todo mundo está aguentando firme, eu também aguento. A Miriam pergunta, a fotografia Kirlian utiliza radiação infravermelha para captar nossa aura? Não, ela na verdade, ela provoca pequenas faíscas elétricas ionizando o ar no lugar onde o dedo está encostado na placa. Suponha que você vai tirar uma fotografia Kirlian do dedo. Então, você põe o dedo na placa. Como a placa está num potencial muito alto, você começa a ionizar o ar nas vizinhanças do seu dedo, principalmente aonde o contato levemente é levantado, e ali você tem faiscamentos muito pequenos acontecendo. Então, se você põe uma fotografia entre a sua mão e a placa, essas faíscas impressionam a impressão, faz uma impressão na gelatina no coloide da placa fotográfica e cria uma imagem do redor do dedo, parecendo uma aura. Mas não tem nada a ver com aura espiritual. Isso é um problema puramente físico. É um fenômeno físico, não tem nada a ver com aura de espírito. A fotografia Kirlian é uma fotografia de coisas ainda ligadas à eletricidade, à descarga elétrica, que é produzida ali na alta tensão, não é? Porque o aparelho Kirlian você cria uma alta tensão numa placa. E quando você põe o dedo, você dá uma espécie de terra, a terra, né? Porque você está com um contato diferente, e aí começa a pular faísca na vizinhança do seu dedo. Então, se o seu dedo tiver, por exemplo, suado, dá uma fotografia diferente quando ele estiver completamente seco. Ou se tiver, por exemplo, com óleo da pele, uma pessoa que tem pele oleosa, dá uma aura diferente. Então, isso muda muito mais por razões fisiológicas do que por problema psicológico ou espiritual. Não tem nada a ver com isso. Professor, o pessoal colocou aqui, a Dinah e a Antônia Clara, que é a 28ª edição.
É o 2.7. Eu procurei aqui no Google, eu não achei, mas depois a gente vai dar uma procurada e ver. Eu vou pedir a Diná, que está mais próximo de mim, para a Diná pegar o seu celular, Diná, tira uma fotografia e manda para mim por WhatsApp. Aí eu leio o que é e posso responder para Ana Maria Barbosa. Eu terei imenso prazer em fazer isso. E tem mais uma pergunta aqui, professor, do José Luiz Arantes. Tenho perda auditiva severa no lado esquerdo. Isso tem a ver com a mediunidade ou com a glândula pineal? Abraço. Nenhuma das duas coisas. Tem com o seu ouvido, que tem algum problema. Vai no médico, não é? Para poder examinar isso e saber exatamente o que está acontecendo com o seu nervo acústico. E a última pergunta vem do Diego aqui. É possível um veículo material aterrissar em um planeta mais evoluído do que o nosso, sendo que tem um planeta de hidrogênio, como um aglomerado de átomos de carbono, conseguiria se manter estável em uma base de hidrogênio? Nossa, que confusão que o Diego está fazendo. Diego, o problema é o seguinte, se você quer que uma máquina, não é, um veículo material, uma máquina, aterrize num planeta, ele tem que ter solidez para sustentar a máquina. É mais ou menos assim, você não aterriza uma máquina no ar, nem na água, porque vai afundar. Você tem que aterrissar num sólido que o sustenta. Agora, veja só, se você mandar para um planeta do tamanho da Terra, que tem uma força gravitacional parecida com a Terra, tudo bem, não há nenhum problema. Se você mandar para um planeta muito frio, por exemplo, ou para uma lua de Júpiter, onde a parte superficial está congelada, ele vai aterrissar nessa parte congelada que está sólida, não tem problema nenhum, tá certo? Mas se for um planeta gasoso, ele vai afundar no gás até encontrar matéria sólida, para poder aterrissar na matéria sólida. Dependendo da força gravitacional do planeta, se o planeta for muito maior, a força gravitacional vai puxar esse material. Com uma força tão grande, ele não vai conseguir planar tão fácil, ele vai se arrebentar no solo duro do planeta quando encontrar o solo duro. Por exemplo, lançar uma nave espacial nossa, aqui um satélite, para descer lá em Júpiter, é um problema muito sério, porque a atmosfera de Júpiter é muito densa e tem tempestades imensas, velocidades dos gases muito grande, tem descargas elétricas muito fortes, não é? E até ele chegar na superfície, ele pode ser, por atrito, ser destruído completamente, com o próprio gás do planeta. É o que acontece com os meteoritos quando entra na nossa atmosfera, ele se encandece, porque ele entra com muita velocidade, atrita com o ar, fica tão quente que ele explode em pedacinhos menores. Isso a gente já vê isso acontecer com os meteoros que caem na Terra, vira um monte de meteorito porque arrebenta. Professor, nós estamos chegando ao final aqui da nossa noite de estudos, mas a Ana Maria colocou aqui, ó, nossos apontamentos sintéticos objetivam apenas destacar a analogia do que entretece a matéria física e daquela que estrutura a matéria mental. Isso, essa afirmativa do André Luiz, ela é importante mesmo, Ana. Ele vai fazer uma analogia. Analogia não é igualdade. Analogia é comparação. Então, é preciso que a gente não tome aquilo que o André Luiz está falando ao pé da letra. Quando ele fala em matéria mental, não pense que é a estrutura atômica da matéria nossa. Matéria mental feita de fluido cósmico.
É essa a ideia que ele está deixando aqui no livro. Ele está fazendo um paralelismo entre as coisas do mundo físico com as coisas do mundo espiritual. Por isso que ele está falando em onda, que ele está falando em partícula, como é que gera onda, falando em campo elétrico, em campo magnético, para falar em campo mental. Agora, o que é o campo mental? A gente não sabe, porque a gente não sabe o que é a estrutura do fluido cósmico, que é a matéria sensível à ação do pensamento. Por isso é uma analogia, é essa a ideia que o André Luiz está fazendo. Para dar um exemplo bem marcado para nós, a gente vai usar uma analogia com a pessoa que é cega. Como é que um cego de nascença pode fazer uma ideia do que é luz, se ele não enxerga luz? Não é difícil? Como é que a gente vai explicar para um cego de nascença a cor verde clara e a verde escura? Se ele não enxerga cor. Ele não sabe o que é cor. Então, você faz uma comparação para ele. Olha, você tem um sentido que é o do tato. O seu tato é capaz de distinguir entre um corpo muito quente, um corpo menos quente e um corpo frio. Entre dois corpos mais ou menos frios, um pouquinho mais quente do que o outro, pelo tato você distingue, esse aqui está levemente mais quente do que aquele outro. Então, ele sabe distinguir pelo tato diferenças de temperatura, certo? Então, a gente fala para ele, olha, a cor verde clara e a verde escura é exatamente a diferença entre semelhante à diferença entre temperatura mais quente e temperatura levemente mais fria. Ele faz uma ideia, mas não é a mesma coisa. É apenas uma comparação, uma analogia, um paralelismo. Professor, dá mais um tempinho aqui? Tem uma pergunta aqui do Diego. Ele faz analogia porque a partícula mental se comporta de forma parecida com a partícula física, porém a densidade é diferente? A gente não pode falar isso, porque a gente não sabe de que é feita a partícula mental. Então, é uma analogia outra vez. Você falar em densidade é uma coisa complexa. Ela é só para dar uma ideia, mas não tome ao pé da letra. Você pode dizer assim, o perispírito de um espírito atrasado é mais denso do que o perispírito de um espírito adiantado. Isso te dá uma ideia, mas não significa que a densidade é igual, não é? Um corpo feito de gás e outro corpo feito de matéria grosseira, né? Matéria mais pesada. Não é essa. É uma analogia. A gente pode, na verdade, falar assim: o perispírito de um espírito adiantado vibra em frequência muito mais alta do que o perispírito de um espírito atrasado. Isso faz mais sentido para nós do que densidade. Porque você está falando de estados energéticos diferenciados do perispírito de um espírito adiantado e um espírito atrasado. E energia é um conceito sutil. O que é energia? A gente não sabe o que é. Tá certo, Diego? Acho que assim fica mais claro. O pessoal tá... Ele colocou aqui gratidão, ó, professor. Acho que ele entendeu. E a Ana Maria Barbosa também entendeu. Gratidão, entendi. Olha, meus amigos queridos que estão comigo, sabe um dos propósitos que eu tenho muito forte com esse tipo de estudo em conjunto? É a gente não fazer a ideia de que o mundo espiritual é igual ao nosso, que é feito de matéria. Ele não é igual. Deus, inteligência suprema do universo, não vai fazer dois mundos iguais, o mundo espiritual e o mundo físico, porque isso não faz sentido.
O mundo espiritual é intrinsecamente diferente do mundo físico. Mas o que acontece conosco perceptivamente, o espírito percebe no corpo físico, através do corpo físico, coisas que são do espírito, do mesmo jeito que ele percebe no mundo espiritual. Então, se ele vê cor aqui, ele vê cor lá. Mas a cor de lá não é produzida pela radiação eletromagnética, é produzida pelas vibrações do fluido cósmico. E o que é o fluido cósmico? A gente ainda não sabe o que é. Mas não é matéria atômica, não é matéria com carga elétrica. Aqui a gente percebe com energia eletromagnética, que a gente sabe o que é, que a gente mede no laboratório. Porque se fosse a mesma coisa, a gente mediria o espírito no laboratório, e a gente não mede. Só se ele usar energia do corpo físico, ectoplasma, para poder ficar igual àqueles que são do mundo material. Ele tem que vestir uma matéria atômica. Essa é a ideia que a gente precisa fixar na cabeça da gente. Professor, eu achei aqui o livro em PDF, aquela parte lá é uma nota da editora, tá? Depois tá certo. Eu vou mandar para o senhor aí já, tá? É legal. Aí se eu dar uma estudada, no próximo aula a gente volta Tá bom, beleza, ótimo. Então tá bom, meus amigos, quero aqui agradecer a vocês, né? Passamos um pouquinho do tempo, né, professor? Mas hoje nós passamos muito, né? Passamos 40 minutos, desculpem. Não, mas eu acho que foi importante, porque o pessoal está com bastante dúvida, né? É um capítulo realmente que nem colocou aqui acho que foi a Osmarilda, ela colocou assim, esse estudo é bem difícil para os leigos, grata. É por isso que nós estamos aqui, né, professor? Vamos junto, vamos junto. Não pense que a gente vai aprender tudo, não, mas a gente vai fazer uma ideia melhor, com certeza. Então, essa é a ideia do nosso estudo, né? Que a gente sabia que ia ser, né, é um desafio. Difícil, mas por isso que o professor está aí, que ele tem a união da física, né, com os conhecimentos, né, da doutrina espírita. Então, por isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui aprendendo muito, né, como intermediário aqui, né, professor? Do que mais. Eu e a Ana estamos aqui mais no suporte, né, todos juntos aqui para a gente poder aprender. Então, queremos agradecer a vocês todos que estiveram conosco aí. Fomos mais de 80 nessa noite. Então, que a gente possa aí, nessa semana, estudar novamente essa live, né, para a gente poder assimilar um pouco mais, porque semana que vem já tem o próximo capítulo, né, professor? Ó, professor, ao senhor eu perdoo 700 vezes 70 vezes 7. Marcos, um abraço, Marcos. O estudo é difícil, diz a Lúcia, mas é muito bom. Gratidão, professor. Obrigado, você também. Minutos bem proveitosos. Gratidão pelas reflexões. Obrigado. E o Francisco colocou, excelente aula. Obrigado, Francisco. Então, nós só temos que agradecer a Deus, né, pela oportunidade, a André Luiz, ao nosso querido Chico, a Valdo Vieira também, né, por essa obra, André Luiz, e ao senhor, professor, por essa noite aqui, né, nós estamos aqui. O Luiz Calixto aqui também de Santos colocou, a gratidão, a live foi ótima. Então, nossos agradecimentos a todos aí por estarem conosco até esse avançar das horas, né, professor? Então, vamos à nossa prece, professor? Vamos, você faz para nós. Você já falou bastante, né? Nossa Senhora. Então, tá bom. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso guia, nosso exemplo, a toda a equipe espiritual também que nos ampara, que ampara este trabalho,
agradecendo a oportunidade do estudo, agradecendo pelo nosso irmão, nosso professor, nosso amigo, o Tarsilo Rangel, pelos conhecimentos que nos passa. E te pedimos, Senhor, que continue a nos amparar, continue a nos envolver, e que nesta semana possamos colocar em prática um pouco daquilo que já sabemos, um pouco daquilo que já conhecemos, para que possamos contribuir na obra do nosso Mestre Jesus. Que possamos, juntos, unidos em pensamentos e sentimentos, colaborar com a psicosfera do nosso planeta. Pensamentos de fraternidade, pensamentos de amizade, de amor, de gratidão. Nos ampare, Mestre querido, nos mantenha firmes no propósito, para que nós possamos juntos continuar contribuindo com a tua obra. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja. Então, Uma meus boa amigos, noite a todos, muito obrigado. uma boa noite, um bom fim de semana, um bom Isso. estudo. Que Um possamos abração. continuar. Um grande abraço fraterno Um a abraço. todos. Até logo, fiquem com Deus. E até a próxima sexta-feira com mais um estudo da obra Mecanismos da Mediunidade. Um abraço a todos. Até mais, professor. Fique com Deus.